Olá pessoal, vamos fazer hoje a nossa aula 21 e vamos começar fazendo uma pequena recapitulação da aula anterior. Na aula anterior, nós calculamos a área embaixo de uma curva utilizando integrais. Então vamos considerar aqui o nosso eixo do x, aqui o nosso eixo y e aqui uma função qualquer f de x. E o nosso y, portanto, é igual aos valores de f de x. E nós calculamos a área embaixo da curva em um intervalo a, b. Para calcular a área aproximada embaixo da curva, nós dividimos o intervalo AB em retângulos de largura ΔX. Então, dividimos aqui o nosso intervalo em retângulos. Nesse caso aqui, um retângulo que tem f de x1, f de x2, aqui f de x3, 4, 5, 6. Então, dividimos em 1, 2, 3, 4, 5, 6 retângulos, todos eles com largura ΔX. E a área embaixo dessa curva, a área aproximadamente entre a curva f de x e o eixo x, é o somatório de i igual a 1 até n, no nosso caso n vai ser igual a 6, de f de x i vezes a largura ΔX. Isso aqui é um valor aproximado da área. Há um pequeno erro que vai se acumulando, né, no cálculo dessas áreas. Bom, o valor de n é fácil estimar. N vai ser o quê? N é o intervalo b menos a divididos pela largura ΔX. Então, essa área é uma área aproximada. O valor exato desta área a gente vai obter quando calcular o limite. Fazer a e vai ser igual ao limite quando o ΔX tende a zero desse somatório i igual a 1 até n de f de xi vezes ΔX. E no limite, quando ΔX for um número pequeno, nunca igual a zero, esse limite desse somatório, ele é chamado de integral, no intervalo AB. Então, a área vai ser igual à integral, que é o limite, quando ΔX tende a zero, no intervalo de A até B, da função f de x vezes o ΔX, quando ele é um número muito pequeno, finitamente pequeno, ele vira o nosso dt. Então, a integral nada mais é do que o limite do somatório, onde f de x é a função que está sendo integrada, e esse dt aqui, né, é o diferencial de integração. E a e b é o intervalo de integração. A é o início e b é o final do intervalo de integração. Então, esse aqui vai ser a área exata. A solução dessa integral é dada pela antiderivada. Quem que eu derivo em relação a x que me dê f de x? Vamos chamar essa função que a gente vai derivar para obter f de x como sendo fzão de x. Então, f maiúsculo de x é a função que eu derivo para me dar f de x. Então, se eu conheço a a área abaixo da curva vai ser o quê? É a
antiderivada no ponto B menos a antiderivada no ponto A. Então, é o fim menos o início do intervalo. Isso aqui, então, vai ser a área embaixo da curva em unidades de área. Então, isso aqui foi aquilo que a gente viu na aula passada. Dividimos o intervalo AB em N retângulos, aplicamos o limite, fazendo com que esses retângulos sejam cada vez mais estreitos, de tal forma que lá no limite, quando ΔX for um número finitamente pequeno, nunca igual a zero, o somatório de todos esses retângulos vai me dar exatamente a área abaixo da curva. Como primeiro exemplo, pessoal, para a gente praticar integral, vamos considerar uma função senoidal. Nós temos uma senoide, uma função senoidal, no intervalo de 0 a 2π. E nós queremos saber qual a área da função senoidal no intervalo de 0 a π. Então, esse aqui é o nosso θ, isso aqui é o nosso f de θ. E o nosso f de θ é igual ao seno de θ. Então, queremos saber quanto vale a área do seno de θ no intervalo de 0 a 2π. Calcular a área, portanto, é saber qual o valor da integral no intervalo de 0 a π do seno de θ. E o nosso elemento de integração agora, nosso diferencial de integração é de θ. Quanto que vale essa integral? Essa integral vai ser exatamente a área abaixo da curva seno de θ e o eixo θ. Aí a pergunta que a gente tem que fazer é: quem que eu derivo em relação a θ para obter seno de θ, para obter a função que está sendo integrada? Se eu derivar o cosseno de θ em relação a θ, eu vou obter, derivada do cosseno, é menos seno de θ. Bom, a minha função de integração aqui em cima é cosseno e não menos seno. Então, se eu fazer assim, derivar menos cosseno de θ em relação a θ, vai ser igual a menos seno de θ. Cancelo esse seno com esse seno e eu obtenho exatamente a minha função que está sendo integrada. Então, a solução dessa integral, vai ser quem? A área vai ser o quê? Menos cosseno de θ no intervalo entre 0 a π. Substituindo os intervalos de integração, a área vai ser igual a menos cosseno de π menos o cosseno de 0. Cosseno de π. Cosseno de π é igual a menos 1. Cosseno de 0 é igual a mais 1. Então, resolvendo, a área vai ser igual a menos 1, menos mais 1. E isso vai ser igual, cancelar esse menos com esse menos com esse menos, que vai me dar 1 mais 1, que vai ser igual a 2 unidades de área. Então, a área no intervalo entre 0 a π, essa área aqui, ó, essa área vale 2 unidades de área. Aí depende do teu seno. O teu seno representa uma grandeza física que é dada em metros, vai ser 2 metros quadrados, por exemplo. Vamos fazer agora o mesmo exercício, só que vamos calcular a área da função senoidal no intervalo
de π a 2π. Então, está aqui o nosso θ, aqui está o nosso seno de θ, e nós queremos saber agora quanto vale a área no intervalo de π a 2π. Então, mesma coisa, temos que resolver a integral, agora no intervalo de π a 2π do seno de θ dθ. A pergunta é a mesma. Quem que eu diferencio para me dar seno de θ? A solução vai ser a mesma. Então, isso aqui vai ser igual à área. Então, a área vai ser igual ao quê? A menos cosseno de θ, só que agora vai ser um intervalo de π até 2π. Então, a área vai ser igual ao quê? Menos cosseno de 2π menos cosseno de π. Cosseno de 2π, cosseno de 2π é igual a 1. Cosseno de π é igual a menos 1. Então, a área vai ser igual a menos 1 menos 1. Então, esse menos aqui cancela com esse menos, e eu vou ter menos 1, que vai ser igual a menos 2 unidades de área, como era esperado. É uma área que está abaixo da curva, abaixo do eixo do θ, portanto, a área vai ser negativa. Então, a área no intervalo de menos π a 2π, ela é igual a menos 2 unidades de área. E se a gente quisesse saber quanto vale a área no intervalo entre 0 e 2π, passando por π, quanto vale? Então, está aqui ó, o nosso θ, está aqui a nossa função seno de θ, e a gente quer saber quanto vale a área no intervalo de 0 a 2π do seno de θ dθ. Então, vai ser a mesma coisa. Quem que eu derivo que me dá seno de θ? Vai ser o quê? Menos cosseno de θ. Então, vai ficar menos cosseno de θ no intervalo de 0 a 2π. Então, a área vai ser igual a menos cosseno de 2π menos o cosseno. Cosseno de 2π é igual a mais 1. Cosseno de 0 é igual a mais 1. Então, a área vai ser igual a menos 1. Esse menos cancela com esse menos e sobra mais 1. E vai ser igual a 0 unidades de área, conforme esperado. Se essa área aqui é igual a mais 2 e essa área aqui é igual a menos 2, a área total no intervalo de 0 a 2π vai ser igual a 0. Mas a gente sempre que se refere a uma senoide fala em amplitude da senoide e frequência da senoide. Então, por exemplo, uma senoide com amplitude de 12 volts de pico e uma frequência, por exemplo, de 60 Hz, igual à frequência da rede elétrica. Então, a tensão vai ser igual a 12 vezes seno de 2 vezes π vezes f vezes t. Então, note que a nossa variável agora é o t. F é uma constante. F é a frequência dada em ciclos por segundo. E esses ciclos por segundo é a mesma coisa que Hertz. 2π é o círculo trigonométrico e é dado em radianos. E t é o tempo, o instante de tempo em que a gente está avaliando o seno. Esse produto 2πft é igual ao ângulo θ. θ
θ é igual a 2π f vezes t. Vai ser igual a 2π, no caso da senoide de 60 Hz, vezes 60. Isso aqui é dado em Hertz, vezes o tempo, cuja dimensão é segundos. Ou então você pode escrever 2π 60 Hz é 1 sobre segundos, vezes t em segundo. A gente simplifica as unidades, vai sobrar somente o radianos. Então, por exemplo, se t for igual a 2 minutos e 18 segundos, qual que é o ângulo θ? Então, θ vai ser igual a 2 vezes π vezes 60 vezes 2,18. Se a gente fizer esse produto, vai obter 821,8406 radianos. Não pode esquecer, não é graus. Se a gente pegar e dividir 821,8406 por 2π, isso vai ser igual a 130 voltas, 130,8 voltas ao redor do círculo trigonométrico. Você pode imaginar que a tua senoide, aqui o seno de 2π vezes ft, durante 2 segundos, então aqui está de 0 até 2 segundos, ela vai percorrer o círculo trigonométrico inteiro. Então aquele fasor, ele vai girar 1, 2, 3 e assim por diante até completar, vou botar aqui o 2, 130 voltas ao redor do círculo trigonométrico. E mais 0,8 voltas. Quantos radianos corresponde essa 0,8 voltas? Uma volta é igual a 2π. 0,8 volta, x, uma regrinha de 3, né? Então o x vai ser igual a 5,0265 radianos. Se a gente calcular o seno, pedir o seno de 821,8406 e o seno de 5,0265, a gente vai ver que isso aqui vai ser igual a menos 0,9511. Menos 0,9511. É uma função periódica que se repete, né, a cada 2π. Então, você tem o teu fasor, aqui está o círculo trigonométrico, esse fasor está girando com uma velocidade angular 2πf, ele vai girar saindo deste ponto, vai completar 130 voltas, né, e na última volta vai girar mais 5,0265 radianos. Aqui eu tenho 0, aqui eu tenho π sobre 2, aqui eu tenho π, aqui eu tenho 3π sobre 2, e depois, vamos botar o 0 aqui em cima, e aqui eu tenho 2π, sendo que 3π sobre 2 é igual a 4,7, alguma coisinha, acho que 71, né? 5 radianos vai ser mais ou menos algo nessa região aqui, né? Vai sair daqui e vai completar 5 radianos aqui. Vai completar um ângulo cuja projeção no eixo dos senos vai ser próximo de 1, vai dar 0,9511. Né? Então, essa projeção aqui vai fazer com que esse comprimento da projeção seja igual a menos 0,9511. Então, a gente pode pensar assim,
completou 130 voltas, ele vai girar mais uma π e vai parar próximo de 3π/2, mais ou menos aqui assim, né? E esse valor aqui vai ser igual a menos 0,951. Esse ângulo de 5,0265 radianos, se eu multiplicar por 180 e dividir por π, eu tenho que isso aqui vai ser 287,9972 graus. Quando a gente desenha a senoide em função do tempo, o que a gente está plotando é aqui o tempo e aqui o seno de 2πf vezes t, onde t vai ser o intervalo de tempo que eu estou considerando para determinar a senoide. Tá? E ela vai se repetir, esse ângulo θ vai se repetir n vezes, dependendo do número da frequência f. Então, nesse caso aqui, ela vai se repetir 130 vezes e fazer mais um ângulo de 280 alguma coisa e vai parar no instante t igual a 2,18 segundos. Considere um transformador, né? Considere um transformador. E esse transformador ele converte o 127 numa tensão senoidal com 12 volts de pico vezes um seno de 2 vezes π. A frequência f pode ser 60 Hz vezes o tempo. Isso aqui a gente já viu que é o nosso ângulo θ. Mais fácil pensar em θ. E nós vamos pegar a saída desse transformador, que é uma onda senoidal, e vamos aplicar num retificador meia onda. Um retificador meia onda seria algo deste tipo. Então, esse diodo, ele só conduz quando tiver mais e menos aqui, e vai produzir uma corrente elétrica, e vai produzir um VR. Esse aqui é um resistor qualquer aí. E nós queremos saber qual o valor médio de VR. Então, o retificador, o que ele faz? Se considerar que aqui nós temos o ângulo θ, e aqui temos o f de θ, que é igual a 12 vezes o seno de θ. Vamos tratar como θ, que é mais fácil de resolver a integral. Porque 2πft é o ângulo θ, né? A gente já viu isso. Então, esse aqui é o nosso seno. Então, esse aqui é o nosso f de θ. E o VR vai ser o quê? O VR vai ser uma forma de onda que vai se conduzir aqui. Daí, em seguida, vai cortar. O diodo não conduz. E daí, na sequência, ele conduz. Daí, não conduz. Ele só deixa passar os picos positivos da forma de onda. Os picos negativos, eles são ceifados, são cortados, né? E nós queremos saber qual o valor médio dessa forma de onda VR. Então, o que é valor médio? Valor médio, vamos escrever aqui, ó. Então, o valor médio da nossa forma de onda é a soma de todos os valores de f de θ dividido pelo período 2π, já que a onda se repete a cada 2π radianos. Então, o valor médio vai ser o quê? 1 sobre t, que é o período, integral de 0 a t, do somatório, né? Integral, né? Do seno de θ de θ. Então, se eu somar todos os valores do seno e dividir pelo período, eu tenho o valor médio. Só que eu tenho aqui dois intervalos. Intervalo de 0 a π e depois de π a 2π. Então, eu vou ter que dividir duas integrais, porque elas têm valores diferentes. Têm comportamento diferente, né? Então, o valor médio vai ser igual a 1 sobre t, que multiplica
integral. Primeiro eu vou fazer de 0 a π do seno de θ, dθ, mais a integral de π a 2π. Neste intervalo aqui, a função vale zero, de 0 vezes dθ. Bom, isso aqui já eliminamos. Isso aqui vai ser igual a zero. E a gente já calculou quanto vale essa integral. A antiderivada vale menos cosseno de θ, daí substituindo no intervalo de 0 a π, isso aqui a gente já viu que vai valer 2. E esse t, pessoal, esse t é o período, e esse período vale 2π. Então, o valor médio de VR vai ser o quê? 1 sobre 2π vezes 2, que é 1 igual. Simplifica com esses dois, e a gente tem que o valor médio vai ser igual a 1 sobre π. Como a senoide está sendo multiplicada por 12, o valor R médio vai ser igual a 12 vezes 1π, ou seja, vai ser igual a 12 sobre π. Então, se a senoide ela tem uma amplitude, ela vai de 0 a 12, cai a 0 e se repete aqui, é o valor de pico mais 12. 12 divididos por π é aproximadamente 3,82. Então, isso aqui vai ser igual a 6. Aqui vai ser igual a 3. Então, eu diria que o valor médio seria mais ou menos aqui. Vamos botar numa outra cor. Isso aqui seria o valor médio dessa forma de onda. Ou seja, se a gente somar, se a gente pegar essa área mais esta área, de tal forma que o valor médio fique em torno de 3,82 volts. Então, pessoal, só para a gente fechar, se nós pegássemos aqui um multímetro, selecionássemos a escala de DC. No multímetro, a escala DC significa que ele mede o valor médio. E medíssemos a tensão VR na cera do retificador meia onda, ele iria nos indicar o valor de 3,82. 3,82 volts. Então, só para reforçar, no multímetro, medir tensão no modo DC, ele mede valores médios. Pessoal, vamos fazer uma simulação no LT-Spice do retificador meia onda, que a gente acabou de calcular o valor médio. A ideia é só introduzir para vocês o LT-Spice. Esse simulador LT-Spice, ele é um simulador que não tem custo e ele é da Analog Device. Se você buscar no Google, você pode baixar ele na internet. Então tá aqui, ó. Vamos começar um novo esquemático, só para a gente aprender a utilizar ele. Eu vou fazer passo a passo como construir esse retificador meia onda. Seleciona componentes e pede uma fonte. Nós vamos precisar de uma fonte de tensão. Então, vamos colocar uma fonte aqui. É só clicar, apertar o ESC. Agora eu preciso de um transformador. Nós vamos fazer um transformador que converta, né, o nosso, por exemplo, 127 volts em 12 volts. Então, vamos pegar aqui um outro componente. Para fazer o transformador, a gente tem que construir ele. Então, eu pego o indutor e pego o indutor 2, que ele é polarizado. Então, está aqui, ó.
O indutor 2, ele é polarizado. O que quer dizer com indutor polarizado? Ele está indicado aonde começa e onde termina o enrolamento. Aqui eu vou inserir o segundo indutor, só vou espelhar ele para formar um transformador. Vamos colocar aqui. Então, note que as bolinhas indicam aqui quando iniciou ou terminou o enrolamento. Tá? Mas o fato é que eles estão alinhados e no mesmo sentido. No mesmo sentido. Vamos só ajeitar aqui esse nome para o lado de cá. Esse aqui é a indutância, o nome do indutor L1 e a indutância do indutor L1. Vamos colocar agora aqui pertinho. Estamos construindo aí o nosso transformador. Um transformador, ele tem um fator de acoplamento entre eles. Isso aqui funciona como um transformador, eu preciso criar aí o fator de acoplamento. E isso é chamado de K1 no LT Spice. K1, L1, L2, e esse fator de acoplamento, vamos fazer um transformador ideal, que é de 1 unidade. Então está aqui, ó. Então nós temos um indutor, que está saindo errado aqui, é L1. L1, acoplamento entre L1, fator de acoplamento 1 entre L1 e L2 é de 1. Então está aqui o nosso transformador, está um pouquinho mais para cima isso daqui. Agora eu preciso de um diodo. Por enquanto vamos pegar um diodo qualquer. Vamos pôr um diodo aqui, ó. É só dar um Ctrl R para girar ele. Então está aqui, ó. Vamos botar ele mais ou menos nessa altura aqui. E vamos precisar de um resistor. Então vamos pegar aqui um resistor. Coloco aqui, ESC para cancelar. E agora é só ligar eles. Então eu venho aqui a fonte. Você pode vir com a LT Spice direto aqui, ó. E ele faz sozinho a conexão. Esse aqui é o indutor ao lado primário do transformador. E aqui eu vou ligar agora o lado secundário. Veja que bacana, ó. Ele já vai fazendo para você as conexões sem você precisar fazer muito clique com o mouse. Aqui está montado o nosso retificador meia onda. Agora temos que definir os parâmetros. Então, a nossa fonte vai ser a rede elétrica. Então, eu clico com o botão direito e peço Advanced. E vou escolher uma onda senoidal. Essa onda senoidal tem 0 volts de offset, ou seja, o valor médio vai ser 0. A tensão de entrada é a tensão da rede elétrica, 127, e ela tem 60 Hz. Né? Aqui eu também tenho que inserir essas informações, mas não é nada crítico, é só repetir o valor de 127. Então está aqui, temos aqui a nossa onda. Só vou colocar essa informação mais para o lado de cá, para não ficar atrapalhando aqui. Então, esses aqui são os parâmetros da fonte de tensão. Ela vai gerar uma onda senoidal de 0 volts de offset, tensão média 0, 127 volts, 60 Hz. Como isso aqui ele é um transformador construído na LT Spice, a relação de transformador é dada pelas indutâncias. A tensão de entrada pela tensão de saída é igual à raiz quadrada da relação de indutância. É igual a 1 Henry, o valor do indutor L2. E o L1, eu tenho que fazer o quê? Se eu fizer o L1 igual a 100, a relação de transformação vai ser raiz quadrada de 100. É 100 sobre 1, vai ser de 10, 100 henries. Tá? Então, vamos ajeitar isso daqui. Esse é um simulador muito bom, pessoal. Vale a pena a gente aprender a utilizar. Vamos colocar um R1 aqui, ó. Um R1, um R de 1 kΩ, 1K. Você pode escrever 1000 ou 1K. Vamos escrever 1K. E o diodo D1, pessoal, o diodo D1 é um diodo, a gente quer fazer com que ele seja um diodo ideal. Para construir um diodo ideal, eu preciso passar a diretiva de um modelo ideal para ele. Para isso a gente faz o seguinte, a gente chama esse OP, né, e coloca aqui, model, vou chamar de diodo ideal. O diodo ideal D
é o diodo que tem uma resistência condução igual a zero, uma resistência off infinita, quando ele não está conduzindo, vamos botar aqui infinita, vamos botar 999 megaohms, e uma tensão, né, forward, acho que vocês devem ter visto que o diodo tem ele precisa, para que ele conduza, ele tem que ter uma tensão de 0,7 em cima dele, mas como é o diodo ideal, ele vai ser igual a zero. Pessoal, isso aqui é só um complemento para a gente simular aí o cálculo da tensão média no liquidificador de meia onda. Então tá aqui, ó. Então esse aqui é o modelo do nosso diodo ideal. Acho que faltou um pontinho ali na frente. Tem que ter um ponto aqui na frente. Beleza. Então esse aqui é o nosso diodo ideal. Então a gente vai escrever aqui, ó, no lugar do D, você vai escrever diodo ideal, exatamente como está aqui o nome dele aqui no modelo, diodo ideal. Então ele já sabe que essa é a diretiva aí de simulação desse diodo. Então acho que está fechado. Temos aqui o nosso transformador, L1 com L2, uma relação de 10 vezes, a raiz quadrada de L1 sobre L2. Então ele vai pegar o 12,7 e vai converter para 12,7. Vai para o 127 vai converter para 12,7. Então vamos ver se funciona. Aí nós temos que definir o tempo de simulação. Então vamos vir aqui, ó, edit, e vamos simular isso por, sei lá, vamos lá, colocar por enquanto 25 milissegundos. Já vamos entender um valor. Vamos pegar aí, o ciclo é 60 Hz, então ele tem um ciclo de 0,01 sobre 60, que vai dar 0,016666, né? Vamos colocar por enquanto 25 milissegundos. Vamos colocar aqui do lado esse direitinho para não ficar atrapalhando. Então vamos lá, simular o circuito. Tem que colocar os ground. Tá? Sempre que você vai fazer simulação, você tem que colocar o ground, porque ele vai utilizar essa referência para fazer as medidas, né? Senão ele não consegue. Então vou botar aqui o ground. Aqui. E aqui está o ground. Agora sim. Beleza? Sim. O indutor L1 ele não pode ter resistência zero. Vamos colocar uma resistência série bem pequenininha, 0,1 ohms. Bem pequeno o valor, só para poder simular. Então está aqui, ó. Simulou, gerou. Para medir agora a tensão, é só vir aqui e clicar com o mouse. Ó. Se você clicar, vamos dar um nome, pessoal. Vamos dar um nome para esses labels. Vamos chamar aqui VR1. É a tensão. Vamos colocar aqui um labelzinho e vamos ligar esse label no nosso circuito. Então está aí. Então vamos medir agora, vamos simular novamente e vamos pedir para ele indicar a tensão VR1. Está aí, ó. A saída no nosso retificador meia onda por um período de 0,25 milissegundos. Tá? Então está aqui, ó. Nossa tensão ficou em 127. Eu quero ver a tensão. Então vamos clicar com o botão esquerdo aqui, ó. Ele dá o cursor para você. Você pode levar no pico. E ele vai te dar uma janelinha aqui, ó, 12,69, que é quase 12,7. Se puxar um pouquinho para cá, deve dar o 12,7. Não vai chegar. Então tá aqui, ó, 12,7, que era o esperado, né? Mas a gente fez a nossa simulação com 12 volts, né? Aí tem duas opções. Ou eu venho aqui e mudo a tensão para 120 volts, que acho que é o mais fácil, ou a gente constrói uma relação de tensão. Vamos botar 120 volts, beleza? 127 é por causa que era a tensão eficaz da rede. Então está aqui, ó. Agora nós temos exatamente 12 volts no pico, relação de 10 vezes. Então, um transformador redutor divide por 10 a tensão de alimentação. Vamos agora pedir para ele nos fornecer o valor médio da tensão. Aqui tem um pequeno detalhe, vamos lá. Ctrl, aperta a tecla Ctrl e botão esquerdo do mouse. Vamos fechar essa janela aqui antes. Ctrl e janela aqui, ó.
Esqueçam por enquanto o valor RMS. Nós já vamos ver lá no curso o que é a tensão RMS. Ó, ele está dizendo que o valor médio era 5,1 quase. Se a gente pegar a calculadora, era que a tensão média é 12 divididos por π. E esse valor dava 3,82, bem dizer. Né? E aqui está dando 5. Então, pessoal, é 5 porque ele está pegando todo o período de simulação, os 25 milissegundos. Mas eu tenho aqui meio ciclo, outro meio ciclo e tem mais um pedaço do ciclo seguinte. Então, para que eu tenha exatamente o valor de médio de um ciclo, eu preciso fazer com que a simulação, em vez de 25 milissegundos, seja exatamente igual ao período da forma de onda. Né? Então, vamos pegar aqui a calculadora novamente. 60, o inverso, 16,666 milissegundos. Vamos colocar lá. Então, a gente vem aqui, vamos fechar isso aqui, simulação, aqui, e vamos colocar aqui 16,666667 milissegundos. Pronto. Agora, ele deve simular exatamente um período da forma de onda. Então, ele fez exatamente de 0 até 1 semiciclo. Vamos ver agora o valor médio. Ctrl, botão esquerdo. Tá lá. 3,82, que é exatamente aquilo que a gente calculou. É 12 divididos por π. Pessoal, ninguém precisa se preocupar em estudar o LT-Spice. Eu estou apenas apresentando essa ferramenta para vocês. Quem se interessar pode buscar na internet e instalar no seu computador e simular circuitos eletrônicos